falar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas o teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Boa noite a todos, boa noite para todos que nos assistem. Boa noite, pessoal da Igreja do Jardim Santana e outros que não são da nossa igreja, mas que estão aí assistindo ou que vão assistir depois. Sejam todos muito bem-vindos. A gente está aqui começando a nossa celebração
de Páscoa esse ano um pouco diferente do que nós costumamos fazer. É uma Páscoa um pouco diferente por causa da quarentena, por causa desse distanciamento, né, desse isolamento. Mas isso não nos impede de nós estarmos juntos, reunidos, mesmo que à distância, mas reunidos para celebrar o nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte, o nosso Senhor Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos. Então a gente está aqui hoje para celebrar um momento de gratidão, um momento de celebração, né? Apesar de todo o caos que a gente tem vivido, apesar de todas as incertezas, de todas as inseguranças da vida, nós temos algo que é muito certo. O nosso Senhor ressuscitou dos mortos e Ele vai voltar uma segunda vez para nos buscar, né? Então essa é uma certeza que nós temos, essa é uma segurança que nós temos em meio a tantas incertezas da vida que nós temos, no mundo que nós vivemos, né? E eu quero começar essa celebração, esse momento de hoje, lendo um salmo para a gente dar início, o salmo número 16. E o salmo número 16, ele diz o seguinte: protege-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, além de ti não tenho outro bem. Quanto aos escolhidos que estão na terra, são os ilustres nos quais está todo o meu prazer. Os que escolhem outros deuses terão as dores multiplicadas. Não oferecerei seus sacrifícios de sangue, nem meus lábios pronunciarão seu nome. Senhor, tu és a porção da minha herança e do meu cálice. És tu quem garante o meu destino. Meu quinhão caiu em lugares agradáveis. Sim, fiquei com uma bela herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Não serei abalado, porque Ele está ao meu lado direito. Por isso meu coração se alegra e meu espírito se regozija. Até mesmo meu corpo habitará seguro, pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deterioração. Aí ele termina com o verso 11 dizendo o seguinte: tu me farás conhecer o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, e à tua direita há eterno prazer. O nosso Senhor Jesus, Ele morreu e Ele ressuscitou dos mortos. E nós então desfrutamos desse imenso prazer, dessa imensa alegria de fazer parte agora do corpo de Cristo. Cristo que está ressurreto, um Cristo que venceu a morte. E é esse Jesus que nós celebramos no dia de hoje. E nós vamos continuar então louvando ao Senhor com algumas canções. Só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará. Que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar. Consolador, completa-me, em seu amor me apegarei. Só em Jesus eu encontrei homem divino, Salvador, presente doce de amor. Foi rejeitado pelos seus, naquela cruz se padeceu, justiça ele satisfez.
corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então nasceu, vivo ele está, ressuscitou, vitorioso ressurgiu, dos meus pecados redimiu, pois ele é meu e dele eu sou, pelo seu sangue me comprou. Não há mais medo ou culpa em mim, esse é o poder de Cristo, por toda a minha vida aqui, dele serão meus dias, nem o poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar, só em Jesus confiarei, nem o poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar, só em Jesus confiarei, até voltar ou me chamar, só em Jesus confiarei. Amém. Quero ler um outro trecho da palavra do Senhor. O livro de Jó, capítulo 19, nos versos 23 até o 26. Jó, ele escreve umas palavras interessantes sobre o seu Redentor que vive. Ele diz assim: antes as minhas palavras fossem escritas, antes fossem gravadas num livro, quisera eu elas fossem para sempre esculpidas na rocha, com pena de ferro, com chumbo. E o verso 25 ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Depois, destruído o meu corpo, então fora da carne, verei a Deus. Jó aqui ele já aponta para aquele grande dia, em que o Senhor Jesus Cristo se levantaria sobre a terra. E mais, não apenas a ressurreição de Cristo, mas ele aponta também para a nossa própria ressurreição, né? Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, naquele grande dia em que ele voltar. O verso 26, destruído o meu corpo, então fora da carne, verei a Deus. E é isso que nós celebramos nesse dia, né? É isso que nós celebramos a Páscoa. Nós celebramos esse fato. Nós dizemos junto com Jó aqui: eu sei que o meu Redentor vive. Nós cremos, nós sabemos que o nosso Redentor, ele não permaneceu morto, a tumba está vazia, ele venceu a morte. Eu sei que o meu Redentor, ele vive para todo sempre. Amém? Eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh,
quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, nos ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, pois cima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus.
Amém. Eu quero convidar você agora para orar. Nós vamos orar. Nós vamos ter um tempo de oração. Pedir para que Deus nos abençoe, para que Deus fale aos nossos corações. A gente vai aproveitar também e orar pelo nosso mundo, né, em primeiro lugar, por tudo que nós estamos vivendo. Pedir para que Deus intervenha nessa situação, pedir para que Deus esteja agindo, né, trazendo paz, trazendo consolo para aqueles que precisam, para aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão passando por lutas, né, nesse momento. Pedir para que Deus nos derrame sobre nós a graça e a bondade e a misericórdia dele. E nós também vamos aproveitar e orar especificamente também aqui na cidade de Limeira. Não sei se todos ficaram sabendo, mas teve um incêndio muito grande ali no mercado municipal. Destruiu ali praticamente tudo. Então vários comerciantes, várias famílias, né, que tinham negócios ali, que tinham as suas lojas, várias famílias que trabalhavam ali, né, e que agora precisam de força para recomeçar, né, e seguir adiante. Então a gente vai orar para que Deus abençoe todas as famílias e todas as pessoas que foram afetadas aí por esse incêndio ali no mercado municipal. Que Deus derrame graça, né, sobre aquelas famílias, para que elas encontrem em Cristo força, né, e paz e tranquilidade também para lidar com toda essa situação, força para recomeçar e força para seguir adiante, né? Que Deus derrame sobre eles misericórdia e graça. Vamos orar. Eu quero convidar você, onde você estiver, para fechar os seus olhos e nós vamos orar nesse momento. Pai, nós te agradecemos muito por esse domingo de Páscoa. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós cremos que o nosso Redentor, ele vive. Nós cremos que o Senhor venceu a morte. O Senhor está vivo e intercede por nós nesse momento, Pai. Nós te agradecemos porque hoje nós temos vida e nós podemos adorar a um Deus que é vivo. E nós podemos interceder, e nós podemos orar, e nós podemos clamar ao Senhor, que é o nosso Pai que está nos céus. E nós temos essa certeza que o Senhor nos ouve, porque o Senhor Jesus Cristo abriu esse caminho, esse acesso até o Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pela obra de Cristo na cruz, a obra consumada de Cristo na cruz. Nós te agradecemos pela ressurreição de Jesus Cristo. Te agradecemos porque hoje nós podemos celebrar e dizer com todas as letras: eu sei que o meu Redentor, ele vive. Nesse momento nós queremos interceder pelo nosso mundo, por essa situação que nós temos vivido, ó Deus, com relação ao coronavírus, a essa quarentena, a esses vários dias que nós já temos, vários meses que nós temos lutado contra isso. Isso tem gerado muita preocupação, isso tem gerado muito medo, muito pânico, incerteza, insegurança no coração das pessoas. E nós clamamos ao Senhor, que o Senhor intervenha nessa situação, que o Senhor coloque a tua mão, ó Deus, sobre nós, que o Senhor nos sustente a cada dia, que o Senhor nos ensine a lidar, ó Deus, com esses problemas, com essas situações difíceis. Que o Senhor dê paz ao nosso coração, que nós possamos encontrar forças no Senhor, ó Deus, para seguir adiante, seguir caminhando para a honra e glória do teu nome, ó Deus. Nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós cremos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Senhor da história. E o Senhor, ó Deus, está dirigindo a história de acordo com a tua vontade, para um propósito determinado pelo Senhor. E nós cremos que tudo que acontece no mundo, tudo que acontece na nossa história, contribui para que a tua vontade se realize e se concretize no mundo, na história e na nossa vida, Deus. Nós louvamos o teu nome e pedimos que, se assim for da tua vontade, que o Senhor intervenha nessa situação para que as coisas se normalizem o mais rápido possível, Deus. Abençoe aquelas famílias que têm perdido os seus empregos, aquelas famílias que têm empresas para sustentar, funcionários para sustentar. Abençoa, Senhor, aqueles que estão sofrendo com essas enfermidades, com o vírus, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão lutando nos hospitais. Ó Deus, que a tua graça alcance cada uma dessas pessoas, que a tua graça alcance cada uma dessas famílias, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. E de modo especial nós também queremos orar por essas famílias que foram afetadas por esse incêndio no mercado municipal hoje aqui em Limeira. Que a tua graça
e o teu poder sustente, ó Deus, cada pessoa e cada família que foi afetada ali, ó Deus. Todas as pessoas que tinham lojas ali, que tiravam o seu sustento daquele lugar, aquelas pessoas que trabalhavam naquele lugar, ó Deus, que o Senhor dê forças para cada uma delas para passar por essa situação. Que o Senhor encha o coração delas de ânimo, de vigor, para que elas possam recomeçar, para que elas possam seguir em frente e que, acima de tudo, elas encontrem paz em Cristo. Que o Senhor Jesus encha o coração dessas pessoas de paz e que o Senhor, ó Deus, esteja nesse momento de dificuldade suprindo cada uma das suas necessidades. Não permita, ó Deus, que essas famílias afetadas sofram mais do que elas já têm sofrido, necessidades físicas, financeiras, emocionais. Que o Senhor esteja, ó Deus, intervindo na situação de cada um também. Que a tua graça, que a tua bondade, a tua misericórdia repousem sobre cada família, sobre cada casa, ó Deus, para que eles possam encontrar no Senhor a força para reconstruir, a força para recomeçar. Que eles possam se render ao Senhor, que é Deus e que está no controle de todas as coisas. Ó Deus, fala conosco nessa noite. Abençoa o nosso coração. Abra os nossos ouvidos e a nossa mente para que nós possamos entender a Tua Palavra. Que a Tua Palavra, ó Deus, traga transformação para a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, como eu já disse, e como todos já sabem, é domingo de Páscoa, domingo que nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, domingo que nós nos lembramos da vitória de Cristo na cruz. Na sexta-feira, Jesus Cristo é morto, é crucificado, aquela sexta-feira sombria, aquela sexta-feira sangrenta. No sábado ele permanece na sepultura, ele descansa de toda a sua obra de redenção, né? Mas no domingo pela manhã, ele rompe as barreiras da morte. Domingo pela manhã, ele vence as cadeias da morte, ele se levanta da sepultura, da tumba onde ele estava, vivo, transformado, com um corpo glorificado, e ele então vence, e ele então conquista para nós redenção, salvação, né? A libertação da escravidão. A Páscoa nos remete ao Antigo Testamento, né? Lá no Antigo Testamento a gente tem em Êxodo capítulo 12 a instituição da Páscoa. E ali no Antigo Testamento, então, em Êxodo, Deus ele dá todas as orientações de como a Páscoa deveria ser realizada. Um cordeiro perfeito, sem defeito, deveria ser imolado, deveria ser sacrificado. O sangue desse cordeiro deveria ser passado nos umbrais das portas das casas dos judeus, porque Deus ele iria descer e ele iria operar juízo sobre o Egito. A Páscoa ela está no contexto daquelas 10 pragas. Deus enviou as 10 pragas, em nenhuma delas o faraó permitiu que o povo de Deus saísse. O povo de Deus já estava vivendo 430 anos como exilados, como escravos no Egito. E então na 10ª praga, a 10ª praga é quando Deus ele opera juízo e ele extermina todos os primogênitos dos egípcios, né? Mas a ordem então que ele dá para o povo judeu olha, vocês vão matar um cordeiro perfeito, vão sacrificar um cordeiro, e vocês vão celebrar a Páscoa com esse cordeiro, vocês vão se alimentar desse cordeiro, e o sangue dele vocês vão passar nas portas, nos umbrais das portas, do lado de fora, para que quando o anjo do Senhor passar, operando juízo e exterminando todos os primogênitos, as casas que estiverem marcadas com o sangue do Cordeiro perfeito serão poupadas, serão libertas, não sofrerão juízo, serão livres. Então, naquele contexto, a Páscoa significava a libertação do povo de Israel do Egito, né? A libertação do povo de Israel, um novo recomeço
na história do povo de Israel. A saída do povo de Israel do Egito, a libertação. E do mesmo modo a Páscoa significa a libertação, não mais agora da escravidão do Egito, mas nós fomos libertos da escravidão do pecado, pelo sangue do Cordeiro perfeito, Jesus Cristo. Então a Páscoa de Êxodo capítulo 12 aponta para a Páscoa, para a vinda de Jesus Cristo. Assim como o sangue nos umbrais das portas era um sinal de libertação para o povo de Israel, o sangue derramado na cruz de Jesus Cristo é um sinal da nossa libertação. Aqueles que estão cobertos pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz é liberto de toda a condenação, é liberto do juízo de Deus, da ira de Deus, é liberto da escravidão do pecado. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que foram cobertos e lavados pelo sangue de Jesus, não são mais escravos do pecado, mas foram libertos por causa do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Então esse sangue de Jesus derramado na cruz, naquela sexta-feira sangrenta, significou a nossa libertação. Mas a história ela não termina aí. Jesus Cristo ele ressuscita no terceiro dia. Jesus Cristo ele vence a morte. A fé cristã, o cristianismo, a história da Bíblia, ela não termina em morte. Ela termina em vida. A Páscoa nos diz que a vida tem a palavra final. Porque Cristo não permaneceu morto. Cristo ele ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Naquela manhã de domingo, ele se levanta dos mortos. E tem um texto que é o que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, que Paulo ele escreve sobre isso. Ele fala sobre a ressurreição. E é interessante que quase todas as vezes que Paulo ele escreve sobre a ressurreição de Jesus Cristo, o texto que nós vamos ler está em 1 Coríntios 15, que é o texto mais famoso, mais extenso sobre a ressurreição. Mas quase todas as vezes que nós lemos sobre a ressurreição de Cristo, por exemplo, aqui em 1 Coríntios 15, Filipenses também e 1 Tessalonicenses, essas vezes em que Paulo escreve sobre a ressurreição de Jesus Cristo, ele faz uma conexão, uma relação com a nossa própria ressurreição. Quase sempre que Paulo ele vai ensinar sobre a ressurreição de Cristo, ele faz uma relação e ele também aponta para a nossa ressurreição. Assim como é um fato histórico que Cristo ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, há mais de 2000 anos atrás, também é um fato histórico que nós ressuscitaremos quando Cristo voltar na sua segunda vinda. A nossa ressurreição também é um evento histórico que vai acontecer. Tem um autor que ele escreve o seguinte, que a nossa ressurreição é algo tão certo como a realidade de nós levantarmos da cama todos os dias, por exemplo. É algo que vai acontecer. Não é um mito, não é uma invenção, não é algo que a religião inventou, não é uma doutrina abstrata, não. A ressurreição é um evento histórico. Tanto a ressurreição de Cristo, quanto a nossa ressurreição. E é isso que Paulo ele faz em 1 Coríntios capítulo 15. Se você tiver acesso à Bíblia, eu convido você para abrir. E nós vamos ler, é um texto longo, nós não vamos ler ele todo, mas a gente vai ler por partes. Alguns versículos de 1 Coríntios capítulo 15. É a última parte da carta, dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios. Antes dele se despedir, ele fala sobre isso. E eu quero começar a leitura dos versos 12 ao 19. 1 Coríntios 15, 12 a 19 diz assim: Se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos,
Como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil. E também a nossa fé é inútil, é vazia. Assim, somos também considerados falsas testemunhas de Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou, se de fato os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil, e ainda estáis nos vossos pecados. Logo, os que morreram em Cristo também estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. O que Paulo está fazendo aqui, ali na igreja de Corinto? Alguns estavam questionando a realidade da ressurreição. Tem um grupo de religiosos muito famoso dos saduceus que não criam na ressurreição. Eles diziam que não há ressurreição dos mortos. E aparentemente aqui então em Corinto, no meio na igreja, haviam alguns que eles receberam o evangelho de Paulo, se organizaram como igreja, mas eles estavam com dificuldade de entender essa realidade da ressurreição. Eles diziam que esse negócio de ressurreição não acontecia. E Paulo ele escreve esse capítulo 15 exatamente para corrigir esse erro e para mostrar para eles que sim, a ressurreição é uma realidade. Primeiro aconteceu com Cristo e depois vai acontecer com todos nós na segunda vinda de Cristo. Então basicamente é isso que ele está fazendo em 1 Coríntios capítulo 15. No comecinho, a gente não leu, mas Paulo ele já tinha dado evidências para a ressurreição. Olha o que ele diz nos versos 3 e 4. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, que esse é o ensino das Escrituras. É isso que a palavra de Deus ensina desde o Antigo Testamento. Lembra que a Bíblia para Paulo, na época de Paulo não tinha ainda o Novo Testamento. Então a Escritura para ele é o Antigo Testamento. Então com base no Antigo Testamento ele está dizendo, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Mas segundo as Escrituras também, ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Esta é a evidência das Escrituras. É isso que a Escritura diz. Então, em primeiro lugar, ele está dando evidências para a ressurreição. E ele diz, primeira coisa, esse é o ensino da Bíblia. Então não tem mais o que discutir, certo? Quando a Bíblia diz, está dito. A Bíblia é a palavra de Deus. Calvino dizia, quando a Bíblia fala, eu falo. Quando a Bíblia se cala, eu calo. Então o primeiro argumento de Paulo para a ressurreição é essa. Olha, tudo isso aconteceu segundo as Escrituras. As Escrituras estão se cumprindo na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a primeira evidência. Mas aí ele vai além, ele dá uma segunda evidência. Ele diz, é como se ele dissesse assim, olha, se vocês não estão contentes com a Escritura, com o relato da Escritura, tem pessoas que viram. E aí ele fala das testemunhas oculares, versos 6 a 8. A partir do verso 5. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. E a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos, apareceu também a mim, como um nascido fora do tempo certo. Então Paulo está dizendo, olha, primeiro, a ressurreição de Cristo é uma realidade, porque esse é o ensino da Escritura. É isso que a palavra diz.
Mas, segundo lugar, outra evidência, ele apareceu. Ele apareceu para Cefas, ele apareceu para os 12, ele apareceu para mais de 500 irmãos, todos de uma vez. Alguns deles ainda estão vivos, olha o que Paulo está dizendo. Depois ele apareceu para Tiago, ele apareceu para os outros apóstolos e por fim, ele apareceu a mim. Paulo está dizendo, vocês estão dizendo que não há ressurreição dos mortos, mas eu vi. Eu sou uma testemunha ocular de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E se Cristo ressuscitou dentre os mortos, então há ressurreição. Existe uma ressurreição. Aparentemente, a igreja de Corinto, eles creram, né, aquelas pessoas creram na ressurreição de Cristo, mas por causa da sua filosofia, por causa de vários outros falsos ensinos que estavam ali borbulhando, eles tiveram dificuldade de aceitar a ressurreição nossa, do corpo humano. Então muitos diziam, olha, nós até aceitamos a ressurreição de Jesus Cristo, que foi um evento único, mas não a nossa, não a ressurreição do corpo humano. E aí nos versos 12 a 13, Paulo vai corrigir isso. Paulo diz assim, se Cristo, verso 12, se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Então Paulo está dizendo, olha, você não pode ter uma coisa sem a outra. Você não pode ter a ressurreição de Cristo sem também a ressurreição humana, do corpo humano. Você não pode ter a ressurreição dos mortos sem a ressurreição de Cristo. Se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Então não tem como abraçar uma parte da doutrina, o que Paulo está dizendo. Muita gente gosta de fazer isso hoje. Abraça só o que interessa do Evangelho. Aquilo que não interessa, deixa de lado. Paulo está dizendo, não tem como você abraçar só uma parte do Evangelho. Ou você abraça tudo, todo o ensino da Escritura, ou você não abraça. Ou você aceita todo o ensino da Escritura, ou você não aceita nada. Porque metade não funciona. Uma parte do Evangelho, uma parte da doutrina não é o Evangelho, não é a doutrina correta. Então é isso que Paulo está dizendo. E agora ele vai dar várias consequências dos seus ensinamentos, para aqueles que não acreditavam na ressurreição. Então Paulo ele vai dar alguns argumentos. A partir do verso 13, ele vai dizer, se a ressurreição não tivesse acontecido, como alguns afirmam, o que aconteceria? Então aqui dos versos 13 até o 19, ele vai mostrar o que aconteceria se a ressurreição não tivesse acontecido. Se não existisse ressurreição. Então o verso 13, como nós já dizemos, em primeiro lugar, ele diz, olha, se a ressurreição não aconteceu, primeiro, Cristo não teria ressuscitado dos mortos. Nós não teríamos um Salvador. As Escrituras estariam erradas. Não haveria salvação, não haveria redenção. Se não houvesse ressurreição, Cristo ainda estaria morto. Nós não teríamos um Salvador vivo intercedendo por nós. Nós não teríamos um Redentor. E todo o testemunho da Escritura seria errado, inútil, vazio. Verso 14. Se não houvesse a ressurreição, olha o que ele diz, a pregação do Evangelho seria inútil. Verso 14 ele diz assim, se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil. Porque um Salvador morto não pode cumprir as promessas do Evangelho. Por que eu vou me apegar às promessas do Evangelho se aquele que fez a promessa está morto? Por que eu vou acreditar e vou crer e acolher a obra de Cristo na cruz se ele permaneceu morto? Se ele não está mais entre nós?
Um Salvador morto, ele não venceu a morte. E se ele não venceu a morte, não há boas notícias para pregar, não há evangelho para pregar. Então é isso que Paulo está dizendo. Se não houvesse ressurreição, primeiro, Cristo ainda estaria morto. E a pregação do evangelho seria inútil. Ou melhor, não haveria evangelho para se pregar. Nós pregaríamos um evangelho morto. Mas mais do que isso, ainda no verso 14, terceiro lugar, se não houvesse ressurreição dos mortos, a nossa fé em Cristo seria vazia. Se Cristo não ressuscitou, verso 14, a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Então a fé também seria inútil. Todas as grandes histórias de fé na Bíblia não teriam sentido. A nossa fé não teria um conteúdo. Porque o nosso Salvador estaria morto. Então, Cristo, se não houvesse ressurreição, Cristo não seria ressuscitado, a pregação do Evangelho seria inútil, a nossa fé seria vazia, seria inútil. Mais do que isso, em quarto lugar, no verso 15, Paulo vai dizer que as testemunhas oculares seriam falsas testemunhas, se não houvesse ressurreição. Olha o que ele diz no verso 15. Assim, somos também considerados falsas testemunhas de Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou, se de fato os mortos não ressuscitam. Então ele diz, se os mortos não ressuscitam, e nós estamos pregando que Cristo ressuscitou, então nós somos falsas testemunhas. Então nós somos mentirosos. E se nós somos mentirosos, se essas testemunhas oculares são falsas testemunhas, nós não podemos confiar no testemunho delas mais, para mais nada. De modo geral, o que Paulo está dizendo é isso. Negar a ressurreição é negar as Escrituras, é negar os apóstolos e é negar os profetas. Negar a realidade da ressurreição como um fato histórico, como um evento histórico, como algo que realmente aconteceu. Negar a ressurreição é negar as Escrituras, é negar os apóstolos e é negar os profetas. E mais do que isso, Paulo termina essa primeira parte dos versos 16 a 19 dizendo assim: se isso é assim, se isso é verdade, nós ainda estaríamos perdidos em nossos pecados. Olha o que ele escreve nos versos 16 a 19. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil e ainda estáis nos vossos pecados. Logo, verso 18, os que morreram em Cristo estão perdidos. E aí ele termina no verso 19. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, se não há ressurreição, se não há nada além desta vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Uma outra versão da Bíblia diz, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição dos mortos, todos os cristãos mortos estariam perdidos. E nós não teríamos esperança nenhuma. Morreu aqui, acabou a história. Mas no verso 20, Paulo ele conclui, e ele diz o seguinte: Cristo ressuscitou. E essa é uma verdade inquestionável. E isso significa que os cristãos, todos nós, também seremos ressuscitados quando ele voltar. Essa é a nossa esperança. Olha o que ele diz no verso 20. Mas na verdade, então ele diz, a verdade é a seguinte: Cristo ressuscitou dentre os mortos. Esse é um fato. É isso que nós celebramos na Páscoa. Esse é o real sentido da Páscoa.
Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro, ou as primícias, entre os que faleceram. Agora, a partir do verso 20, então até o verso 19 de 1 Coríntios 15, Paulo, primeiro ele dá evidências da ressurreição, a Escritura diz, e testemunhas oculares também diz. Depois, do 12 até o 19, ele vai mostrar o que acontece se não há de fato ressurreição. Cristo não ressuscitou, a pregação do Evangelho é inútil, a nossa fé é vazia, as testemunhas são falsas testemunhas, nós ainda estaríamos perdidos nos nossos pecados, sem esperança nenhuma. Mas, verso 20, ele muda agora. Cristo ressuscitou, esse é o fato. Agora, a partir daqui, ele vai começar a ensinar o que acontece a partir do momento em que nós compreendemos essa realidade de que Cristo ressuscitou. Então, olha só, vamos fazer a leitura dos versos 20 até o 28. Paulo ele diz assim: mas na verdade Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro entre os que faleceram. Porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua vez. Cristo primeiro, e depois os que lhe pertencem na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas quando diz, todas as coisas lhe estão sujeitas, é claro que isso não inclui quem lhe sujeitou todas as coisas, Deus. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Paulo está falando aqui agora sobre a ressurreição dos cristãos. Cristo ressuscitou e, como consequência, nós também ressuscitaremos. E esse é um texto, 1 Coríntios 15 é um texto que fala sobre os cristãos, tá? Paulo ele está falando aqui da ressurreição dos cristãos. Não há promessas aqui para os não cristãos. Eles também serão ressuscitados. Jesus fala isso, que no final, no dia do juízo, justos e injustos se levantarão, cada um para receber a sua recompensa. Mas aqui em 1 Coríntios 15, Paulo está escrevendo para cristãos. Ele está falando da ressurreição da igreja, dos crentes. E em primeiro lugar, então, a partir do verso 20, ele está colocando a ordem que a ressurreição acontece. Primeiro, Cristo. Cristo é o que ele chama de primícias dos que dormem. Foi o primeiro a morrer e a ressuscitar. Versículo 20. Mas na verdade Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro entre os que faleceram. As primícias, entre os que faleceram. Tá? Então Cristo é o primeiro fruto daqueles que faleceram, daqueles que adormeceram. Algumas versões trazem a palavra aqueles que adormeceram, para se referir à morte de um cristão. Então ele é as primícias daqueles que adormeceram. Cristo. No contexto do povo de Israel, eles ofereciam os primeiros frutos da colheita a Deus. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver isso. A colheita ela não é feita até que os primeiros frutos fossem ofertados. Então é mais ou menos essa a ideia. Cristo é a primícia, é o primeiro. A partir da morte de Cristo, a partir da ressurreição de Cristo, agora então a colheita pode ser feita. Os mortos vão ressuscitar como consequência da ressurreição de Cristo.
E aí Paulo ele começa a trabalhar então ele vai desenvolver toda essa teologia do evangelho. Né? Ele diz, olha, a morte veio através de Adão, mas a ressurreição vem através de Cristo. Olha o que ele diz nos versos 21 e 22. Porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. O primeiro Adão trouxe morte, o segundo Adão trouxe ressurreição. Vida. Pois assim como em Adão, verso 22, todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Então essa é a ordem da ressurreição aqui que Paulo está colocando. Primeiro lugar, Cristo ressuscitou. Segundo lugar, os cristãos também ressuscitarão. É o que ele diz no verso 23. Né? Cada um, porém, na sua vez. Cristo primeiro e depois os que pertencem a Cristo na sua vinda. Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Há mais de 2000 anos atrás. É isso que nós celebramos na Páscoa. Mas depois, na sua segunda vinda, nós não sabemos ainda quando será, mas nós sabemos que nós também seremos ressuscitados com Ele. Seremos transformados e viveremos eternamente com Cristo. Ok? Então essa é a ideia que Paulo está desenvolvendo aqui. Cristo as primícias. A oferta das primícias significava que a colheita vem logo depois. A colheita segue a oferta das primícias. Então, Cristo é as primícias, a ressurreição dos cristãos é a colheita. Mas isso vai acontecer, verso 23, na sua vinda, quando ele vier, na sua segunda vinda. É que vai haver a colheita. Tá? Tem um texto de 1 Tessalonicenses que Paulo ele fornece uma boa imagem desse evento, né, da ressurreição. 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18, Paulo ele escreve o seguinte, preste bem atenção nisso. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que estão mortos. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a segunda vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, os que estão mortos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então o que Paulo está dizendo aos Tessalonicenses é a mesma coisa que ele diz em 1 Coríntios 15 com um pouco mais de detalhe. Então ele diz, olha, quando Cristo vier, provavelmente muitos estarão mortos, pensa em todos os crentes, desde o Antigo Testamento, né, que estão mortos, e provavelmente alguns estarão vivos no contexto, na época em que Jesus voltar, alguns estarão vivendo naquele momento, nós não sabemos quando ele vai voltar. Mas Paulo diz isso, que quando ele voltar, quando ele se manifestar, dada a sua palavra de ordem, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os que estiverem vivos serão arrebatados junto com eles. Todos eles então, os mortos que ressuscitam dos mortos e aqueles que estiverem vivos, todos eles terão um corpo transformado, um corpo glorificado, um corpo ressurreto, para viver eternamente com Cristo. E é interessante como Paulo termina 1 Tessalonicenses 4. Ele diz assim, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Estas são palavras de consolação. Nós precisamos aprender a consolar uns aos outros com estas palavras, apontando para essa nossa esperança de que um dia Cristo ele vai voltar, todos os problemas cessarão,
a morte não vai mais existir, o pecado não vai mais existir, nós ressuscitaremos dos mortos com um corpo glorificado para viver eternamente em harmonia e em comunhão com o nosso Criador. Esse é o consolo para a nossa alma. Primeiro Cristo ressuscitou, as primícias. Depois, os cristãos. Se a ressurreição de Cristo aconteceu há mais de 2000 anos atrás, é certo que a nossa ressurreição também vai acontecer quando Jesus Cristo voltar na sua segunda vinda. É isso que Paulo está dizendo em 1 Coríntios capítulo 15. Depois, nos versos 24 a 28, ele vai descrever a vitória de Cristo consumada. Olha o que ele diz. 1 Coríntios 15, 24 a 28. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo domínio, toda autoridade, todo poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Então a morte será destruída nesse momento. Quando Cristo voltar, ele já venceu a morte na cruz, quando ele ressuscitou ao terceiro dia, mas no final, quando ele voltar pela segunda vez, nós ressuscitaremos. Então a morte será destruída de vez. Em Cristo e em nós. Nós não mais teremos que lutar com medo da morte. A morte será plenamente destruída. No verso 26 é isso que ele está dizendo. O último inimigo a ser destruído é a morte. Pois sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Depois de Paulo trazer todo esse ensino sobre a ressurreição de Cristo, e a nossa ressurreição também na história, quando Cristo voltar, ele traz algumas implicações disso que eu acho que são muito importantes para nós e nós precisamos nos atentar. A partir do verso 30, ele vai trazer algumas implicações. A primeira implicação é a seguinte, que a ressurreição é um fato, é uma realidade, vai acontecer. Cristo ressuscitou, é o que nós celebramos na Páscoa, mas não apenas isso, nós também ressuscitaremos na sua segunda vinda. E essa esperança que nós temos, que lá em 1 Tessalonicenses Paulo diz que são palavras de consolo, então essa ressurreição deve nos motivar para o serviço aqui e agora. Nós somos chamados a viver o aqui e o agora, o hoje, o presente. Nós somos chamados a lidar com a vida presente, atual, com a nossa mente, com os nossos olhos na ressurreição. Então a ressurreição deve nos motivar para o serviço aqui e agora. Olha o que ele diz nos versos 30 até o 32. A partir do 29. De outra forma, que farão os que se batizam em favor dos mortos? Se em absoluto os mortos não ressuscitam, por que então se batizam em favor deles? Aí o verso 30. E nós, por que nos expomos também a perigos a toda hora? Morro todos os dias. Eu afirmo por causa de vós que sois a minha glória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como um simples homem lutei com feras em Éfeso, de que me adianta isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então o que Paulo está dizendo é isso. Por que eu me sacrifico todo dia para servir a Cristo? Por que nós deveríamos nos sacrificar todos os dias para servir a Cristo? Se não há ressurreição, se não há nada depois daqui, por que nós devemos obedecer a Jesus quando ele diz, olha, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e dia a dia e me siga? Por que eu preciso me negar? Para que eu preciso tomar a minha cruz e sofrer dia a dia por causa de Cristo?
se não há ressurreição? Paulo está dizendo, de que me adianta tudo isso? Se tudo que nós temos está aqui e agora, e não há nada para além dessa vida, qual o sentido de tudo isso? Qual o sentido de nós vivermos a vida cristã? Qual o sentido de nós amarmos uns aos outros, servirmos uns aos outros? Cristo ele está vivo, Cristo ressuscitou dos mortos, e as promessas que nós temos em Cristo são reais. Nós devemos servir a Cristo, porque Ele ressuscitou dos mortos, e Ele nos ressuscitará no último dia quando Ele voltar. E nós seremos recompensados por todo o serviço e por todas as obras que nós fizemos nessa vida. Paulo ele termina o relato da ressurreição com essas palavras no verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Não é interessante isso que Paulo faz? Ele faz um tratado teológico sobre a ressurreição de Cristo, sobre a nossa ressurreição, o capítulo mais intenso de sua carta. Tudo isso porque ele queria motivar aqueles crentes para que eles permanecessem firmes e constantes na obra do Senhor, porque a vida não acaba aqui e agora. Existe uma esperança para além dessa vida. Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Por isso, o nosso trabalho aqui não é em vão, porque a vida não acaba quando nós fechamos os olhos para essa vida. A vida continua com Cristo. Então, esse é o ponto que é assim que Paulo ele termina toda essa descrição. Cristo ele está vivo agora, hoje, né? Ele está voltando para consumar a sua obra. Nós seremos ressuscitados, nós seremos transformados e nós estaremos com ele para sempre, servindo a Cristo por toda a eternidade. E é por isso que Paulo ele termina dizendo: por isso, sejam firmes e constantes aqui e agora também, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil, não é em vão. Nós podemos servir, nós podemos amar, nós podemos trabalhar com firmeza e com constância, porque nós sabemos que tudo que nós fizermos nessa vida como cristãos não será inútil, não será em vão. Por quê? Paulo vai dizer, porque Cristo ressuscitou, e quando ele voltar, nós também ressuscitaremos. E nós somos chamados a prestar contas a esse Cristo, e nós viveremos eternamente com ele. Eu queria terminar essa reflexão, essa mensagem de hoje, trazendo 3 pontos finais então para a nossa reflexão. Primeiro os versos 50 e 53. Mas digo isso, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eu vos digo um mistério, nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível, e o que é mortal se revista do que é imortal. Quando Cristo ressuscitar, quando Cristo voltar, nós, os cristãos, seremos ressuscitados e seremos transformados. O nosso corpo mortal vai se revestir de imortalidade. O nosso corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. E aí nós estaremos prontos para viver eternamente com Cristo. Em segundo lugar, versos 54 a 56. Mas quando o que perece se revestir do que é imperecível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi engolida pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?
O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aqui nós temos uma vitória completa sobre a morte. Vitória que começou na cruz, quando Cristo ressuscitou, e que vai se concretizar, se completar, quando nós também ressuscitarmos dos mortos. E então nós declararemos, junto com a palavra de Deus, aonde está, ó morte, a tua vitória. Cristo vence completamente a morte. Diante de tudo isso, como nós vivemos hoje e agora, com gratidão e permanecendo firmes e constantes na obra do Senhor. Versos 57 e 58. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. É dessa forma que nós somos chamados a viver, diante dessa realidade da ressurreição. A Páscoa nos convida a viver com gratidão no coração pela obra de Cristo, pela vitória completa sobre a morte. E a Páscoa nos convida a viver de modo firme e constante na obra do Senhor, servindo a igreja, servindo ao Senhor com alegria, com constância, sempre atuantes na obra do Senhor. Sabendo isso, que nada do que nós fazemos para o Senhor é vão, é inútil, é vazio. Eu quero convidar você nesse momento, aonde você estiver, a pensar sobre isso. A ressurreição de Cristo é a garantia de que nós também seremos ressuscitados e seremos transformados quando Ele voltar. É um fato. Vai acontecer. E isso resulta numa vitória completa sobre a morte. Aonde está a morte, a tua vitória? E diante de tudo isso, nós somos chamados a dar graças, a viver com gratidão no coração. E somos chamados a sermos ativos, atuantes, firmes e constantes no serviço, na obra do Senhor, sabendo que o nosso serviço no Senhor não é em vão. Eu quero convidar você para orar nesse momento, se você puder fechar os seus olhos, refletir sobre isso, sobre a ressurreição de Cristo, sobre a nossa própria ressurreição quando Cristo voltar. E que essa realidade da ressurreição possa capacitar você a viver com gratidão e a ser firme e constante na obra do Senhor. Tem um texto de Filipenses capítulo 3 que eu gosto bastante, que Paulo ele escreve, dentre várias coisas que ele escreve assim, que eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Então, não apenas conhecer o fato da ressurreição, a história da ressurreição, como uma simples história, como mais uma história. Mas eu quero também conhecer o poder que existe nessa história. É o poder da ressurreição de Cristo, que garante que eu também vou ser ressuscitado no final. E que por isso ela me capacita, a ressurreição me dá poder hoje para ser grato a Deus por meio de Cristo e para ser firme e constante na obra do Senhor. Sempre atuante na obra do Senhor. Vamos orar, quero convidar você para fechar os seus olhos. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pela Páscoa. Te agradecemos porque o nosso Senhor Jesus Cristo não permaneceu morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Está vivo, assentado à direita do Senhor, intercedendo por nós. Ó Deus, olha para nós nesse momento. Tenha misericórdia das nossas vidas. Deus, que a Tua graça, que o Teu Santo Espírito esteja agindo nesse momento em cada lar, em cada família que está reunida agora na sua casa, na frente da internet, assistindo, participando dessa mensagem, dessa celebração.
Que o Senhor os encontre aonde eles estiverem. E que eles possam conhecer de modo íntimo o Senhor Jesus Cristo e o poder da ressurreição de Cristo. E que dia a dia nós possamos viver à luz da ressurreição. Que nós possamos crer nisso de todo o nosso coração. Que assim, tão certo como o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos no último dia quando Ele voltar. E que enquanto nós aguardamos esse último dia, que nós possamos, capacitados pelo Teu Espírito, que nós possamos ser firmes e constantes e sempre atuantes na obra do Senhor. Que nós possamos ser dispostos a servir o Senhor com alegria, porque nós sabemos que nada do que nós fazemos aqui para o Senhor é vão, é vazio, é inútil. Nos ajude, Pai, a viver assim. Que a nossa fé esteja firmada no Senhor. Que o poder da ressurreição de Cristo revista os nossos corações nessa noite. Que nós sejamos revestidos pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Ó Pai, olha para cada um de nós. Olha para aqueles que estão sofrendo nesse momento, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles, ó Deus, que estão sem esperança. Que eles possam firmar a esperança no Senhor. Que todos nós possamos encontrar descanso para as nossas almas no Senhor Jesus Cristo vivo e ressurreto. Que a realidade da Páscoa nos dê força, nos dê poder para vivermos dia a dia firmes e constantes em tudo que nós fizermos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém. É isso. Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos encerrando mais uma celebração, né, esse momento de adoração que nós temos. Como eu já falei, tem sido um tempo diferente do que nós estamos acostumados. Eu sei que todos nós já estamos com saudades da igreja, saudades de estar juntos, de estar perto, de abraçar, de conversar mais de perto. Mas é isso, né? Deus, Ele está no controle, Deus sabe o que Ele faz e nós confiamos nele, nós confiamos na sabedoria e na soberania de Deus. E nós cremos, nós pedimos para que Deus nos abençoe, que Deus intervenha nessa situação e que logo mais nós possamos estar juntos aqui na igreja novamente. Enquanto isso não acontece, que a gente possa estar juntos aqui virtualmente pela internet e que nós possamos usar esses meios, nessas redes sociais, a tecnologia que nós temos como ferramentas para compartilhar o Evangelho, para pregar o Evangelho, que o Evangelho continue sendo pregado por cada um de nós, né, virtualmente nesse momento. E logo mais nós estaremos juntos para celebrar o Senhor como corpo, né, aqui na igreja. Deus abençoe a todos, tenham uma boa semana e terça-feira às 8 horas, 8h30, nós vamos ter o nosso pequeno grupo online. Tá? Então todos são convidados para acessar aí a página do Facebook da igreja e terça-feira, 8h30, nós estaremos aqui juntos para mais um estudo bíblico. Ok? Deus abençoe a todos, uma boa semana, fiquem com Deus e até a próxima.